vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. O mundo está em confusão, é guerra em todo lugar. Um sinal que a qualquer momento tudo pode acabar. É um reclamando daqui, é outro reclamando de lá. É cada um querendo ser o primeiro, sem saber aonde vão chegar. Mas o crente não está preocupado, ele sabe aonde é o seu lugar. Poderoso é quem prometeu e ele vem nos buscar. É Jesus, o Filho de Deus, que nas nuvens vai aparecer, pra buscar todos os que são seus, pra com ele eternamente viver. Pode o mundo virar até no avesso, eu não me aborreço, nem vou me abalar. Não estou preocupado com a terra, estou ligado no céu, é lá meu lugar. Pode o mundo virar até no avesso, eu não me aborreço, nem vou me abalar. Não estou preocupado com a terra, estou ligado no céu, é lá meu lugar. Muitas vezes sou tentado a deixar de levar minha cruz, mas como posso deixar se a vida só existe em Jesus? É um perseguindo daqui, é outro perseguindo de lá, mas tudo isso é pra se cumprir o que na Bíblia escrito está. Tu sabes que aqui neste mundo aflições nunca vão faltar, e pra vencer é preciso ter fé e nunca desanimar. É só pensar nas ruas de ouro, na cidade onde vamos morar. É lá que está o nosso tesouro, então por que se desesperar? Pode o mundo vir até no avesso, eu não me aborreço, nem vou me abalar. Não estou preocupado com a terra, estou ligado no céu, é lá meu lugar. Pode o mundo virar pelo avesso, eu não me aborreço, nem vou me abalar. Não estou preocupado com a terra, estou ligado no céu, é lá meu lugar. O mundo está vivendo em grande confusão. Para onde olhamos, há trevas pairando sobre a terra. De norte a sul, de leste a oeste. Está tudo em decadência, está tudo morrendo. A política, a natureza, a moral, as igrejas, está tudo perecendo. Mas, prezado ouvinte, tinha que ser desta maneira. As profecias, elas precisam de se cumprir. Jesus já sabia que esses dias que nós estamos vivendo, as coisas seriam exatamente desta maneira. Não tem absolutamente nada fora do controle de Deus.
E é bem verdade isto, não tem nada acontecendo fora do consentimento, da permissão, do conhecimento de Deus. Jesus já sabia que as coisas deveriam ser assim, desta maneira. Em Mateus capítulo 24, nós vemos Jesus mostrando o retrato dos nossos dias. Isto era há mais de 2000 anos atrás. Ele sabia que as coisas andariam da maneira como estão andando. Ele é onisciente, isto é próprio da natureza de Deus. Ser onisciente é ter conhecimento, ter ciência de tudo. Ser onisciente é saber quantos fios de cabelo existem na sua cabeça, quantas células há no teu corpo. É saber a voz, discernir, definir entre a voz de um e outro. Quando milhões e milhões oram ao mesmo tempo, ele conhece a voz, ele conhece as impressões digitais de cada um, ele sempre foi. Se tem uma coisa que é própria de Deus, é a onisciência. Então, por isso que eu disse, ele sabia desde quando ele chegou à idade da razão, quando nasceu aqui na terra. Jesus, ele sabia que ele não era um homem comum. Ele sabia, quando ele se tornou um homem adulto, ele sabia que ele não era um homem comum como os demais. Ele sabia que ele não tinha uma missão comum, como a de ter uma esposa, ter filhos. Ele sabia que não era um adolescente comum. Ele sabia. Quando ele tinha 12 anos de idade, quando José e Maria o encontrou no dia da Páscoa, depois de 3 dias perdido, longe dos seus pais, porque perdido ele não estava, ele estava no templo. Ele estava na casa de Deus, o melhor lugar para se estar. E ali, depois que eles o encontraram, ele disse: eu vim cuidar dos negócios de meu pai. Jesus sabia, ele sabia qual era o propósito da sua vida, de sua existência, por que motivo ele nascera. Ele sabia da dor, do sofrimento. Jesus já sabia antecipadamente a humilhação que ele enfrentaria pelo caminho. Ele sabia, ele desceu ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista aos 30 anos de idade. Ele já sabia que havia um caminho cheio de dores, espinhos, marcado por renúncias, sofrimentos, que estava esperando. Jesus já sabia disso, que após ele sair ali das águas, seria testado, como todo filho de Deus que vem a Deus, ele é testado. Jesus já sabia do caminho marcado pelo sofrimento, aflição, humilhações. Jesus já sabia. Ele conhecia as Escrituras. Se tem uma coisa que Jesus conhecia, era as Escrituras. Por isso que ele dizia: quem pode me acusar de pecado? Quem pode me acusar de estar fora das Escrituras, fora da Bíblia? Jesus dizia isso. Quem é que pode, pela Bíblia, me provar que eu sou um herege, um Beelzebu, como estão dizendo? Jesus conhecia as Escrituras. Jesus conhecia Isaías 53, sabia que aquilo falava dele, sua vida, seu ministério, seu caminho, que estava revelando o sofrimento do Messias. Isaías 53 mostrava o quanto o Messias iria sofrer nessa terra. Ele conhecia as Escrituras. A propósito, ele era a Escritura. São João 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne. O Verbo é o que? A palavra, a Escritura. Jesus sabia do que estava ali esperando pelo caminho. Por isso ele dizia: para isto eu vim ao mundo. Ele estava consciente. Para isto vim ao mundo, para ser humilhado,
Para isto vim ao mundo, para ser moído, ferido pelas vossas transgressões. Jesus já sabia que a cúpula religiosa, que a nata da sociedade, que os políticos, que os eminentes, que os reis, que os grandes procuradores daqueles dias, Jesus já sabia que os doutores em divindade iriam tropeçar nele. Por isso que ele declarou, a Bíblia diz que ele exultou em seu espírito, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos meus pequeninos. Olhem para vocês verem, Jesus já sabia que os eminentes, que a nata, que a cúpula religiosa, Jesus já sabia que os grandes escribas e fariseus, Jesus já sabia que aqueles grandes movimentos religiosos, que eles iriam tropeçar nele. Sabia que eles não iriam compreender o mistério da piedade, que Paulo disse: grande é o mistério da piedade, aquele que se fez carne. Paulo disse isso. Jesus sabia que a maioria dos doutores, dos bem instruídos nas coisas naturais, dos bem conceituados pela sociedade, pela religião, Jesus sabia que eles, pela grandeza deles, pelo orgulho deles, pela cegueira religiosa, porque a religião muitas vezes cega, há pessoas que matam por causa da religião. Há pessoas que dilaceram lares, famílias inteiras por causa da religião. Jesus já sabia que a cegueira que a religião, a cegueira que o ensinamento errado, que isto iria atrapalhar aqueles doutores a compreender o mistério da piedade, o mistério daquele que se fez carne para redimir a humanidade. E agora se fez Espírito Santo, de acordo com João capítulo 14, e também de acordo com João 17, e também de acordo com Mateus 28, 20, quando Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus disse: por um pouco de tempo o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco. E mesmo em vós, Jesus disse que estaria habitando em nós. Os doutores, os fariseus, os grandes eminentes daquele tempo, eles não compreenderam o mistério da piedade. Aquele que se fez carne, Deus, foi chamado de Emanuel, morreu na cruz do Calvário para redimir a humanidade. Mas no dia de Pentecostes, o mesmo, não outro, mas o mesmo Deus desceu e encheu o coração dos crentes no dia de Pentecostes, cumprindo a profecia de Joel 2:28. O Espírito Santo iria ser derramado sobre todos. E cumpriu. Pedro disse: não estão mostos de vinho. Esse povo está cheio do Espírito Santo. Era o mesmo. Mas os eminentes, os príncipes deste mundo, disse Paulo, se os príncipes deste mundo tivessem conhecido a sabedoria do Rei da Glória, eles nunca teriam crucificado o Rei da Glória. Paulo disse que eles não conheceram a sabedoria do Rei da Glória, que se fez homem, morreu na cruz para redimir, e que desceu na forma de Espírito Santo e batizou os cristãos, encheu o coração, a alma dos filhos de Deus da natureza divina. E agora estaria conosco, porque também somos discípulos. Ele diz que estaria conosco e habitando em nós até o fim da dispensação, até o fim dos séculos. Ele veio habitar em nós na forma de Espírito Santo. Mas isso não faz três pessoas. Jesus já sabia que os príncipes deste mundo não iriam conhecer a sabedoria do Rei da Glória. Ele sabia que eles não veriam, não conseguiriam enxergar em pleno século 21, em plena era da internet, em plena era do conhecimento,
em plena era de seminários, em plena era de livros e mais livros, em plena era de doutorado, em plena era em que a ciência se multiplicou, como profetizou Daniel na Babilônia, em plena era de alta tecnologia, em plena era de religião. Nunca existiu religião tanto quanto existe hoje. A coisa proliferou. E muito. Há religião para todos os gostos. Ele sabia, Jesus sabia que mesmo vivendo em uma era como esta, de muitas religiões, muitas crenças, muitas informações, muitos livros, muitos seminários, muitas linhas teológicas, Jesus já sabia que eles não veriam, não conseguiriam enxergar que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Eles não iriam conseguir enxergar, e por isso Jesus disse: deixai-os, são condutores cegos, e se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Foi Jesus quem disse isso. Ele já sabia que essa seria a era dos líderes das igrejas, das religiões cegas. Não iriam nem conseguir discernir a divindade única de Deus. Não iriam nem conseguir discernir que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Nome redentor, nome curador, nome que perdoa pecados. Nome pelo qual o homem é salvo, como diz Atos capítulo 4, versículo 12. Ele sabia, Jesus já sabia de tudo isso, que o caminho é estreito, cheio de espinho, de dores e de sofrimento. Jesus já sabia que eles não veriam a genuína Santa Ceia com pães asmos, com aquele vinho puro e com a prática do lava-pés. Jesus sabia que essa era seria uma era de pessoas, de líderes, de cristãos, entre aspas, tão polidos, tão orgulhosos, tão egoístas, tão vaidosos. Jesus já sabia que eles seriam polidos demais para poder se ajoelhar diante de um pequenino, porque Jesus chamou de pequeno rebanho, Jesus chamou de foi do agrado do Pai dar-vos o reino, pequeninos. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios, dos polidos, dos entendidos, e revelastes aos pequeninos. Jesus sabia que eles são grandes, polidos demais para poder se ajoelhar na noite da Santa Ceia, aos pés de um pequenino, de uma pequenina lavadeira, passadeira de roupa. Eles seriam polidos demais para se ajoelhar aos pés de um pequenino servente de pedreiro, de um pequenino, de um simples mecânico. Eles seriam polidos, grandes demais para se ajoelhar aos pés de um pequenino, aos olhos dessa sociedade. Seriam muito grandes, muito polidos para se ajoelhar ali e lavar os pés dos pequeninos do Senhor. O mundo está nessa condição. Grande, polido, não consegue se ajoelhar diante de um pequenino para lavar os pés, como Jesus se ajoelhou diante dos seus pequeninos. Em João capítulo 13, lavou os pés deles. Isso me maravilha, isto me emociona olhar quão grande é o nosso Deus, quão especial foi esse homem chamado Senhor Jesus Cristo. Um homem tão grande, tão especial, que conseguia ajoelhar aos pés dos seus pequeninos, dos seus servos, e lavar os pés deles. E Jesus, disse: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, deveis vós também, crentes, discípulos de Jesus, deveis vós também lavar os pés uns dos outros. Jesus já sabia que eles não iriam conseguir fazer isso. E ele disse: se eu, Senhor e Mestre, se eu que sou o Criador do universo, se eu que sou o Salvador, se eu que controlo o fôlego de vida, se eu que sou a divindade corporizada, se eu, Senhor, se eu que sou Deus, disse Jesus, lavei os pés, se eu que sou Deus, me diminuí e nasci em uma manjedoura, e no dia da ceia lavei os pés dos meus pequeninos. Se eu que sou Deus fiz isso, se eu que sou o Senhor e Mestre, vos lavei os pés,
deveis vós também, crentes, filhos de Deus, discípulos de Jesus, deveis vós também que se preocupam em cumprir a palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deveis vós também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, disse Jesus, façais vós também. Mas Jesus já sabia que eles iam dar desculpas. Jesus já sabia que eles iam dizer que isso é só um símbolo de humildade. Jesus fez, nós não precisamos de fazer, não. Jesus disse, eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Isso é prática, deveria ser prática do cristianismo. Comer o pão para lembrar do corpo que foi triturado, moído. Beber o vinho para falar do sangue que lava, perdoa os nossos pecados. E lavar os pés como Jesus lavou. Isso tem que ser prática da igreja cristã. Mas Jesus sabia que nesses últimos dias os homens iam largar mão da sã doutrina. Ele já sabia. Por isso prometeu enviar o profeta Elias, a mensagem da restauração, porque ele sabia que a igreja ao longo dos séculos iria desviar da sã doutrina. Jesus já sabia de tudo isso, que chegaríamos um tempo, como disse o grande sábio Rui Barbosa, chegaríamos um tempo que o homem teria vergonha de ter vergonha na cara, o homem ia ter vergonha de dizer que era honesto. Jesus também sabia que chegaria um tempo em que as mulheres iriam ter vergonha de se vestir com pudor, com decência, porque hoje elas tiraram a roupa. Estão andando nuas e não percebem. Isto é um demônio, sabiam vocês, amados ouvintes? Quando o demônio apossava do gadareno, sabe o que ele fazia? Tirava as suas roupas. Não está como as mulheres hoje, quando o mesmo demônio que se apossava do gadareno apossa delas, não tiram elas as roupas e não percebem que estão andando nuas, que estão indo nas igrejas seminuas. Ora, Jesus já sabia que nós iríamos viver este tempo tão triste, tão cruciante para o cristianismo, onde o pudor e a decência minguaria dentro das igrejas. Ele sabia tanto que essas coisas estariam acontecendo hoje, que ele falou através dos lábios do apóstolo São Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. O Espírito expressamente diz. Quem é que está dizendo? É o pastor Bruno? Não! É o Espírito. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos não suportariam a sã, a pura, a limpa doutrina da Bíblia e teriam coceirinhas nos seus ouvidos, comichões em seus ouvidos, para ouvir coisas que fizessem bem à carne, teriam coceira nos seus ouvidos, sentiriam tão incomodados que iriam ouvir apenas coisas que fazem bem para o ego humano, para a carne. E a Bíblia diz que eles iriam se apostatar. Se apostatariam alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É engano religioso, mulher. Deixe-me dirigir a vocês que são filhas de Deus. Algumas são e nem sabem. É engano religioso, mulher, dizerem para ti, pregarem para você no seu púlpito, no púlpito da sua igreja. É engano religioso dizerem para ti que Deus só quer o teu coração. E que você pode ter práticas egípcias, práticas pagãs, práticas gregas, como era costume da antiga Grécia, como era costume dos egípcios, como era costume mesmo das prostitutas nos dias da Bíblia. É engano religioso dizerem que Deus só quer o seu coração. Ele quer o seu coração, mas Ele quer muito mais do que o seu coração. Ele quer o seu coração para governar a tua alma, para governar o teu espírito, para governar as tuas intenções, para governar o teu corpo, para que você seja templo do Senhor, tanto nos 3 átrios, corpo, alma e espírito. É engano religioso, mulher. Você não pode ser tão rasa, tão superficial assim.
Você não pode ser enganada. Dizer que você pode vestir como quiser. Não, não é assim. O cristianismo não é assim. Não é cada um faz o que quer. Houve um tempo em Israel que cada um fazia o que queria. Mas era quando não tinha profeta. E a coisa virou uma Babilônia, virou uma bagunça. Igreja não é lugar onde se faz o que quer e bem entende. Não se ofenda, isso é a Bíblia. É engano religioso dizer que você pode vestir como quiser. Se maquiar como faziam as mulheres da Bíblia, faziam as mulheres meretrizes, as mulheres caídas, as mulheres reprovadas da Bíblia. O que aconteceu com as igrejas? O que aconteceu com os profetas de Deus? Você não pode ser enganado. Leia a Bíblia, Lucas capítulo 16, verso 18. Fique com o que Jesus disse. Se o teu pastor falar o contrário de Jesus, de Pedro, de Paulo, fique com o que esses homens de Deus disseram na Bíblia. Não me importa quantos cursos e diplomas ele tenha na parede, todavia tem que falar segundo a Escritura. Tenho que falar a verdade da Bíblia. Doa ou não, mas eu tenho que falar o que é verdade. E você deveria crer no que eu estou dizendo, porque eu estou citando não um credo, eu estou citando não um manual, um regime interno de uma igreja, eu estou citando não uma linha teológica, eu estou citando palavras do livro da vida. Você deveria crer, mesmo que você seja culpado nisso que eu estou pregando. Porém, crendo, se arrependendo, mesmo sentindo dor, sabendo que pecou, às vezes por ignorância, ou às vezes até sabendo que estava errado, mas caiu sem força, foi enrolado, envolvido. Você tem que reconhecer que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque você crendo, se arrependendo, talvez haja remédio para o teu peso de consciência. Talvez haja remédio para ti, homem leproso, mulher leprosa. É assim que o crente encontra graça diante de Deus. Não é porque ele não erra, é porque ele reconhece que a Bíblia é verdade e se humilha perante Deus e propõe nunca mais fazer aquilo. Jesus já sabia que estes seriam dias assim. Já sabia que seus profetas, que mensagens como estas não seriam bem aceitas. Por isso que Ezequiel 2,5 diz: eles quer ouçam, quer deixe de ouvir, porque são casas rebeldes, mas hão de saber um dia no juízo final que esteve na terra, esteve nessa cidade, esteve entrando dentro de cada lar a mensagem de um profeta. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casas rebeldes. Mas ambos hão de saber, crentes ou não crentes, ambos hão de saber que esteve pregando um Ezequiel aqui. Ambos hão de saber que esteve um Jeremias, esteve um Elias nessa era, trazendo uma mensagem corretiva, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de restauração. Jesus já sabia que a igreja dessa era iria colocá-lo para fora, com suas modas, suas músicas, suas obsessões. Jesus sabia que eles iriam colocá-lo para fora. Por isso que Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Deixe-me perguntar isso para vocês. Quem está batendo na porta está do lado de dentro de casa ou do lado de fora? Bate na porta é quem está do lado de fora para entrar. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta. Por quê? Porque a igreja colocou ele para fora. Porque a religião pôs ele para fora. Fala dele lá dentro, mas colocou ele para fora. As atitudes, os comportamentos, os ensinamentos, as atitudes às quais as igrejas aderiram, a falta de força, de fervor, de graça, de consistência espiritual para segurar o mundo, para não triturar e engolir a igreja como está engolindo, isso colocou Jesus para fora. Jesus sabia que seus ungidos seriam rejeitados nesta moderna Sodoma. Por isso que ele também disse em Mateus 10, verso 40, leitura inicial do programa: quem vos recebe, a mim me recebe. Ele disse: quem recebe a mim, recebe o que me enviou. E aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem receber um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo.
há hoje na terra uma mensagem profética, na voz do 7º anjo de Apocalipse 17, um mensageiro enviado à era de Laodiceia, a última era da igreja. Há agora na terra uma mensagem profética, chamada mensagem do entardecer, mensagem de Elias, mensagem da restauração, mensagem do 7º anjo, que tem restaurado o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, a ceia original com pães asmos, vinho puro e lava-pés, tem restaurado a fé em um único Deus apenas. Estou livre do sangue de vós. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações.